Vejo muita gente utilizando o argumento dizendo o seguinte: se a esquerda fizer tudo certo, ela ganha a eleição de 2020. E aí o argumento pode ser desenvolvido de diversas maneiras, vai depender, evidentemente, da pessoa. Antes de você ouvir tais argumentos, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Muita gente diz o seguinte: olha, a esquerda precisa se unir, tem que haver uma união entre PT, Ciro Gomes, PSB, PCdoB. Outros dizem, não, tem que ser Flávio Dino, candidato da esquerda. Enfim, cada qual diz alguma coisa para desenvolver o raciocínio de que se a esquerda fizer tudo certo, então ela vence a eleição de 2022. Esse raciocínio me lembra muito um raciocínio que todos aqueles que gostam e acompanham futebol utilizam ao final do Campeonato Brasileiro. Sei lá, um time foi campeão, né, no ano de 2019 foi o Flamengo. Aí alguém diz, olha, se perdesse esse jogo, se meu time tivesse ganho esse jogo, então meu time teria sido campeão. Ora, e aqueles que foram rebaixados dizem a mesma coisa. Se tem um jogo que se nós não tivéssemos perdido, nós não teríamos sido rebaixados. Né? E aí vão todos esses argumentos, né? Você tem que imaginar o seguinte: se a esquerda fizer tudo certo até 2022, a esquerda ganha a eleição. E também se a direita fizer tudo errado. E o que vai acontecer se a esquerda fizer tudo certo e a direita fizer tudo certo? Ou se a direita fizer tudo certo e a esquerda fizer tudo errado? Tá? Então, são raciocínios que eu considero que tem um aspecto, como é que eu diria, meio fantasioso, né? Sempre você, depois de ocorridos os fatos, vai poder olhar para trás, reler os fatos e dizer, olha, errou naquele momento e porque errou, perdeu. Acertou naquele momento e porque acertou, ganhou. Você racionaliza, você justifica. É o tal, né, engenheiro de ponte construída. Eu acho melhor a gente entender o mundo político de uma maneira, como é que eu diria, mais pé no chão, quer dizer, nesse aspecto, menos fantasiosa. Haverá sempre esquerda e direita no mundo. Eu sei que muitos sonham, muitos que estão na direita sonham, Bolsonaro vocalizou isso já em algum momento, eliminar toda a esquerda. E na esquerda também, quem acha que é possível eliminar a direita e ter governos, né, ad infinitum, né, eleitos e reeleitos somente de esquerda, né, não irá acontecer. Nem governos eleitos e reeleitos por 100, 200 anos somente de direita, nem governos eleitos e reeleitos por 100, 200 anos somente de esquerda. O que haverá, o normal que ocorre, é a alternância no poder, a alternância daqueles que detêm o poder. Então, ora por um período, ora governa a esquerda, ora governa a direita, com todos os erros e acertos feitos durante uma campanha eleitoral, que levaram um ou outro a ganhar aquela eleição. Então o Brasil foi governado por Fernando Collor de Mello, quando foi restabelecida a eleição presidencial, um presidente de direita, foi eleito em 1989, sofreu impeachment, aí veio Itamar Franco, depois Fernando Henrique Cardoso foi eleito, foi reeleito, então você tem de 89 até a eleição de 94, né, 90 a 94, 4 anos. Collor tomou posse em 90, na verdade foram 5 anos, né, ali o mandato era de 5 anos, mais 8. Então foram 13 anos de mandatos de presidentes que adotaram políticas de direita, de centro-direita. Em seguida veio Lula, né, então Lula foi eleito, reeleito, 8 anos, né, depois Dilma mais 4, 12, depois Dilma governou em 2015 e sofreu impeachment em 2016. Então, ela governou 13 anos e pouquinho. Então, foram 13 anos de governos de esquerda. E aí, depois, com o impeachment, quem assumiu foi Temer, que adotou políticas públicas, políticas econômicas de direita. E aí, Bolsonaro foi eleito para 4 anos de governo, mesmo que ele sofra o impeachment, Mourão irá manter políticas econômicas ou políticas, de um modo geral, políticas públicas à feição da direita. Né? Então, é essa alternância no poder. O PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, chegou ao poder novamente no ano passado, pela eleição nacional espanhola.
ele estava 10 anos fora do poder, ou seja, por 10 anos, encerrando em 2019, a Espanha foi governada por alianças de direita lideradas pelo PP, o Partido Popular da Espanha. E antes quem governava era o PSOE, também governou por um período longo. Tony Blair, por exemplo, no Reino Unido, governou por 3 mandatos seguidos, em torno de 12 anos. Depois vieram os conservadores, né? Nós conhecemos aí o que aconteceu, né? Você teve... Agora é Boris Johnson que ganhou essa eleição, Theresa May também ganhou. Então você tem alternâncias no poder. Aí você dizer, não, o Tony Blair não teria perdido a eleição se não tivesse invadido o Iraque, errou, né? Então são todas coisas, todos raciocínios, né? Que engenheiro de ponte construída, quando pensa na frente algo fantasioso, né? Na realidade, dado o que os seres humanos fazem, haverá alternância de poder, esquerda e direita irão sempre existir, e a democracia é um regime no qual você tem as suas ideias, eu tenho as minhas ideias, a sociedade é dividida, as pessoas não pensam de maneira igual, você sempre terá 2 blocos com moralidades diferentes, moralidade no sentido de coisas que movem essas pessoas para o voto, para a ação política, são diferentes. A moralidade da esquerda, eu fiz vídeo sobre isso, a moralidade das pessoas de esquerda predominante é cuidar dos outros, cuidar dos mais fracos, cuidar dos mais pobres. A moralidade predominante das pessoas de direita é respeitar hierarquias, respeitar o dever. Você tem cuidar do mais pobre, dos mais pobres para a esquerda, tem implicações de política econômica, política social, gastar mais, ao passo que a moralidade da direita, a implicação é você reconhecer, digamos assim, o mérito. Não estou dizendo que o mérito exista, eu estou dizendo você não passar a mão na cabeça, que ele deve ter acesso a esse recurso porque ele fez por onde, esse não deve ter acesso porque não fez por onde. É uma moralidade, tá? E esses mundos... eles existem em todas as sociedades, no Brasil, na Argentina, na Alemanha, na Espanha, no Reino Unido, e eles são pilares de forças políticas, de representação política, e eles se alternam no poder. Então, ora, um país é governado por um longo período pela esquerda, fazendo política social, gastando mais, até que em algum momento vem uma crise econômica, que a vida da população piora, aí a população alterna escolhendo quem? Um governo de direita. E aí esse governo de direita adota as políticas, pode ficar um período mais longo, um período mais curto, e aí essas políticas geram eficiência econômica, porém concentram renda, aí a população diz, não, agora vamos mudar, vamos para um governo de esquerda. Então as pessoas racionalizam isso, se a esquerda fizer isso, então ganha. Se não ganhou foi porque fez isso errado. De novo, isso daí é uma idealização do mundo, né? Idealização futebolística, né? Se o meu time não tivesse perdido 3 jogos que perdeu, ele teria sido campeão brasileiro. E se o outro time também tivesse perdido 3 jogos. Mas não aconteceu. Né? O mundo real isso não aconteceu. E é claro que cada um pode dizer a mesma coisa. Vamos supor, o Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 por uma determinada margem. Ele pode dizer, se nós tivéssemos feito isso, acertado, isso, a margem teria sido maior. Né? E a esquerda vai dizer, não, se o Ciro Gomes não tivesse ido para Paris, então teria perdido. Não, mas não existe o se, né? E não existe como você coordenar tudo para acertar tudo para frente. Nem um lado, nem no outro. Né? O que nós temos é um governo, o governo toma decisões, essas decisões têm impacto na vida das pessoas, as pessoas podem achar que o governo piorou a vida delas e dizer, olha, eu quero trocar de governo, eu não, com a reeleição isso é possível. Tá? A reeleição a reeleição é um plebiscito se aquele governo deve continuar ou não, quando, evidentemente, o presidente, o prefeito ou o governador pode disputar a reeleição. Então, quando Fernando Henrique podia disputar a reeleição, as pessoas disseram, não, mantém, que eu acho que está dando certo. Lula disputou a reeleição, mantém, que eu acho que está dando certo. Dilma, a mesma coisa. Pode não acontecer isso com Bolsonaro. As pessoas veem, olha, a forma que ele tratou a pandemia, a crise econômica,
o desleixo, ou até mesmo pior do que desleixo, o desrespeito com a vida humana. Tudo isso criou feridas e eu quero trocar de governo, e aí o voto majoritário vai para a esquerda e a esquerda ganha a eleição. Pode acontecer. Eu não acho que tenha a ver com erros ou acertos. Se acertar mais, ganha, ou se acertar menos, ganha. Há muita coisa fora do controle dos atores políticos. Os atores não admitem isso, mas é a pura realidade. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Um grande abraço.